Olá, meu nome é Arthur Mesacasa. E eu sou Maria Eduarda Romanha. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre o último dia do 48º Festival de Cinema de Gramado. Para fechar o evento com chave de ouro, na noite de ontem ocorreu a entrega dos quiquitos para os ganhadores das mostras competitivas. A premiação começou com os curtas-metragens da Mostra Brasileira. O prêmio especial do júri foi para Preta Ferreira por Receita de Caranguejo. O melhor desenho de som foi para Receita de Caranguejo, com Isadora Torres e Vinícius Prado Martins. A melhor trilha musical foi para Atordoado, Eu Permaneço Atento, por Hakai Masadamitsu e Emi Takahara. A melhor direção de arte foi para O Barco e o Rio, com Francisco Ricardo Lima Caetano. A melhor montagem foi para Ana Júlia Travia, por Você Tem Olhos Tristes. A melhor fotografia foi para Valentina Ricardo, por O Barco e o Rio. O melhor roteiro foi para Inabitável, por Matheus Farias e Enoque Carvalho. A melhor atriz foi Luciana Souza, de Inabitável. O melhor ator, Daniel Veiga, por Você Tem Olhos Tristes. A melhor direção foi para Bernardo Ali Abnader, por O Barco e o Rio. E o melhor filme, O Barco e o Rio. É bom a gente falar que o melhor filme recebeu o Kikito e um prêmio de 6,5 mil reais. As demais categorias recebem o Kikito e mais R$ 1.000. O Barco e o Rio foi o filme mais premiado da categoria, com 4 quiquitos. Eu concordei com a maioria dos prêmios, eu acho que foi muito merecido. O Barco e o Rio ganhou muitos prêmios. A melhor direção, o melhor filme, melhor fotografia, a fotografia muito bonita desse curta. Mas eu acho também que um dos prêmios que eu mais tinha certeza que ia dar nisso era a melhor atriz, com a Luciana Souza, de Inabitável. Ela foi incrível nesse filme, eu achei a atuação dela perfeita. Assim, o tema, ele é um tema muito atual, muito difícil, mas também tem aquela coisa mais sci-fi, e ela se deu muito bem nesse filme. Eu acho que foi uma atuação, assim, perto da perfeição. É interessante apontar que a Luciana fez um discurso muito bonito e emocionado na hora que ela foi anunciada como a ganhadora da categoria, e eu achei muito interessante a fala dela, como mulher negra, falar sobre resistência e sobre conquistar espaços nesse ano que a luta contra o racismo foi tão presente na mídia e nas notícias. E além disso, eu acho que o discurso do melhor ator, Daniel Veiga, de Você Tem Olhos Tristes, foi também muito importante, muito atual, porque Você Tem Olhos Tristes, ele conta a história de um entregador de aplicativo, né? E eu acho que isso não poderia ser mais atual do que foi, né? No meio da pandemia, todo mundo está pedindo comida e essas pessoas têm que trabalhar, não tem home office para esses trabalhadores. E eu acho que a atuação dele foi exemplar também, e o discurso dele também foi muito bonito, muito emocionante. Realmente, acho que foram 2 discursos que tiveram bastante destaque nas categorias dos curtas. Outro discurso que eu acho interessante apontar também foi o do diretor de O Barco e o Rio, que ele apontou que fazia 20 anos já que não havia um filme amazonense participando do festival, e nesse ano, 20 anos depois, não só teve um filme amazonense, como ele ganhou em várias categorias, né? E um filme amazonense sobre a Amazônia, né? Sobre essa realidade. E um filme muito sensível no que ele se propõe. Em seguida, na cerimônia, tivemos a premiação dos longas-metragens estrangeiros. Foram 6 filmes competindo nessa categoria. O melhor filme recebeu R$ 12.000, além do Kikito, e as demais categorias receberam R$ 1.500. O prêmio especial do júri foi para El Gran Viaje ao País Pequeno. A melhor fotografia foi para Nicolás Trovato, por El Silencio del Cazador. O melhor roteiro foi para Davi Davi, por La Fronteira. O prêmio de melhor atriz foi dividido entre Dailin Vega Moreno e Sheila Monterola, por La Fronteira. O melhor ator foi Aníbal Ortiz, por Matar ao Muerto.
A melhor direção foi para Mariana Vinholes por El Gran Viaje al País Pequeño. E, finalmente, o melhor filme foi para La Fronteira. O filme que mais levou quiquitos na mostra estrangeira foi La Fronteira. Isso não foi nenhuma novidade para mim, pelo menos, porque eu já acreditava que La Fronteira ia levar a maioria dos prêmios, porque foi o filme que mais me marcou entre os filmes estrangeiros. Eu achei um filme muito sensível e muito importante, assim, porque ele fala tanto de maternidade quanto literalmente da fronteira entre Colômbia e Venezuela. E as atrizes que ganharam, inclusive dividindo o prêmio, foram incríveis, assim. Eu gosto de reforçar o trabalho da Dailin, porque foi de uma sensibilidade, de um profissionalismo, assim, absurdo, assim. Eu achei ela nesse filme espetacular. Outra coisa bem legal da gente apontar é que El Gran Viaje al País Pequeno ganhou também o prêmio especial do júri e ganhou melhor direção. Esse filme é um documentário que acompanha a vinda de refugiados para o Uruguai. E mesmo que ele não seja o melhor em termos técnicos, eu achei ele muito interessante, muito sensível nessa proposta dele, né? De ser um documentário que acompanhou essas pessoas por muito tempo. E a diretora Mariana, acho que ela foi muito bem e muito merecido ter ganhado a melhor direção. Até eu achei curioso ver a Mariana, assim como o Davi, que ganhou o melhor roteiro por La Fronteira, arriscando um português na hora da cerimônia. Achei bastante interessante também. Eles falando um obrigado. Eu acho bem interessante porque quando o festival de cinema ele se internacionalizou, eu acho que era algo tipo muito esperado que o portunhol fosse meio que a língua oficial do festival, né? Tanto nos debates, quando teve os debates com os filmes estrangeiros, o Roger Lerina, que estava fazendo a mediação dos debates, ele arriscava o portunhol, às vezes tentava falar um espanhol, aí o pessoal que estava respondendo, para o público entender, também arriscava um portunhol. Então eu acho que essa é a língua oficial do Festival de Cinema de Gramado. Sim, e é muito bonito ver essa integração entre os diferentes países latinos acontecer, né? Por último, então, a gente teve a premiação da Mostra Brasileira de Longas-Metragens, e o melhor filme recebeu um Kikito e o prêmio de R$ 25.000, e as outras categorias receberam o Kikito e o prêmio de R$ 2.000. A menção honrosa do júri foi para Igor Campagnaro, por Um Animal Amarelo. O prêmio especial do júri foi para Elisa Lucinda Por Que Você Não Chora? O melhor desenho de som foi para Bernardo Zeda, por Aos Pedaços. O melhor ator coadjuvante foi Tomás Aquino por Todos os Mortos. A melhor atriz coadjuvante, Alaide Costa, também em Todos os Mortos. A melhor direção de arte foi para Dinah Salem Levy por Um Animal Amarelo. A melhor trilha musical foi para Saloma Salomão, em Todos os Mortos, e Xamã Herrera, por King Kong em Assunção. A melhor montagem foi para Eduardo Gripa por Me Chama Que Eu Vou. A melhor fotografia foi para Pablo Baião, por Aos Pedaços. O melhor roteiro foi para Felipe Bragança por Um Animal Amarelo. Melhor atriz, Isabel Zoá, em Um Animal Amarelo. O melhor ator foi Andrade Júnior por King Kong em Assunción. O prêmio de melhor direção foi para Rui Guerra, por Aos Pedaços. E o melhor filme foi para King Kong em Assunción. O ganhador do prêmio de melhor ator, Andrade Júnior, recebeu o Kikito in Memoriam. Presente na cerimônia por videoconferência estavam seus familiares, que agradeceram o festival por valorizar esse último trabalho do ator. Foram 7 longa-metragens brasileiros competindo nessa mostra, e os maiores vencedores foram King Kong em Assunción, Aos Pedaços, Um Animal Amarelo e Todos os Mortos. Todos eles ganharam 3 Kikitos. Eu acho interessante a gente notar que o ganhador de melhor montagem foi Eduardo Gripa por Me Chama Que Eu Vou, que é um dos 2 documentários que estavam presentes na mostra dos longas-metragens, né? Os 2 documentários que estavam presentes eram Me Chama Que Eu Vou, que conta a história do Sidney Magal,
e o Samba Primo do Jazz, que conta a história da Alcione. Eu achei muito interessante que nenhum deles ganhou melhor trilha musical. Foi algo que eu estava apostando desde o começo, porque, enfim, eram 2 documentários sobre 2 cantores. E acabou que foi melhor montagem para Me Chama Que Eu Vou, que é um documentário que não foge muito dos padrões, né, de montagem de documentários, mas inova, assim, em alguns pontos. Então eu achei merecido. O longa que ganhou o prêmio de melhor filme, King Kong em Assunção, é uma coprodução entre Brasil, Bolívia e Paraguai e tem uma curiosidade sobre a narração, que foi feita no idioma guarani. Mais uma vez reforçando o Festival de Cinema de Gramado como uma forma de integração entre a cultura cinematográfica latino-americana. O Animal Amarelo foi o meu filme favorito desse festival. Ele mereceu muitos prêmios que ganhou, que foi a melhor atriz, da Isabel Zoá, que é uma atriz portuguesa magnífica. Melhor roteiro, por Felipe Bragança, né, que é o diretor do filme também. E a menção honrosa do júri, né, pro Igor Campanharo, que é o ator, o protagonista do filme. Outra coisa interessante é que Aos Pedaços foi um filme muito experimental do Rui Guerra, que já é um diretor muito consagrado, já é veterano no cinema brasileiro. E Aos Pedaços foi um filme muito diferente, que ele mesmo falou que ele não queria seguir os padrões e ele queria fazer uma coisa realmente experimental, né? Que se aproxima, às vezes, muito mais do teatro do que do cinema como a gente conhece, né? Da atuação como a gente conhece. Então, foi bem impactante que ele ganhou muitas categorias, né? Melhor fotografia é um filme preto e branco, melhor direção com o Rui Guerra e melhor desenho de som, né? Então, foi um filme que até o Rui Guerra falou no discurso dele que precisa ter coragem realmente para premiar um filme tipo esse, né? Que é um filme que não segue os padrões. O discurso do Rui Guerra realmente foi bastante impactante, assim, porque ele não só comentou sobre a ousadia no filme dele, como também comentou sobre o desmonte do Ministério da Cultura e da Ancine, né, que são pautas que vêm cerceando a indústria cinematográfica brasileira, de certa forma. Inclusive, em vários discursos dos vencedores de longa-metragem brasileiros, eles apontaram muito isso, né, da precarização do audiovisual brasileiro e desse descaso realmente do governo com essas produções nacionais. Por que Você Não Chora, que foi um filme muito ousado, que fala sobre suicídio, fala sobre saúde mental, justamente no Setembro Amarelo, né? Ganhou então o prêmio especial do júri, que a Elisa Lucinda ganhou por sua atuação em Por Que Você Não Chora. Não ganhou outros prêmios, mas ganhou esse. E eu acho um filme bem importante para o momento que a gente está vivendo. Tivemos também a premiação do melhor filme em longa-metragem gaúcho, que foi Portunhol, de Thaís Fernandes. Ele recebeu o Kikito e o prêmio de R$ 5.000. Além disso, a gente teve o prêmio do Júri Popular. O Barco e o Rio ganhou o melhor curta brasileiro. O Gran Viaje ao País Pequeno ganhou o melhor longa estrangeiro. E o melhor longa brasileiro foi para King Kong em Assunção. O júri da crítica premiou Inabitável como melhor curta brasileiro, El Gran Viaje al País Pequeno como melhor longa estrangeiro e Um Animal Amarelo como melhor longa brasileiro. Também, durante a premiação, a gente teve a participação especial de atores e personalidades do cinema brasileiro, como Neila Torraca, Dira Paz, Antônio Pitanga, César Troncoso, que foi o homenageado, o ator uruguaio, Laís Bodansky, Denise Fraga, Marco Nanini, esses 3 últimos também foram homenageados, Cacá Diegues e Jorge Furtado. Durante a premiação, a gente teve apresentações musicais do grupo Voice In, que é um grupo de a capela de Gramado mesmo. Eu achei bem legais as apresentações do grupo e achei interessante que eles estavam ocupando o lugar que normalmente estaria com o público, né? Já que esse ano estávamos sem público no Palácio dos Festivais, eles estavam cantando
diretamente dos assentos. O fato de termos a participação de 2 filmes em Gramado que participaram de festivais internacionais, Todos os Mortos, que participou do Festival de Berlim, e Um Animal Amarelo, que participou do Festival de Roterdã, reforçam a ideia, né, de que o Festival de Gramado é um grande palco para o cinema não só do Brasil, mas também de toda a América Latina. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para rever a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Maria Eduarda Romanha e ele foi roteirizado por Arthur Mesacasa, junto dos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romanha. A trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência durante nossa cobertura do Festival de Gramado. Fiquem ligados que logo logo o Caderno 2 volta com mais novidades. Até a próxima!